Fala, Jedi, beleza? Mestre Yoda de novo, com a nossa parte 3 na revisão da Unesp. Vai com você aí, professor Ledu. Valeu, Yoda, beleza. Fala, Jedi, tranquilo? Bom, continuando aí a revisão nossa Unesp, parte 3, nós vamos trabalhar um pouquinho aí com progressão aritmética, progressão geométrica e uma revisão sobre circunferência e círculos, trabalhando área e perímetros, beleza? Então, vamos dar início aí com a PAzinha, que é a formulinha geral e a regrinha básica aí de soma e as suas propriedades, beleza? Então, todo mundo lembra que a n aqui é a posição, né? O n é a posição que ele está, A1, A2, A3, na posição 1, posição 2, posição 3. Então, aqui a n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r, beleza? Onde a razão, a gente vai pegar sempre um termo menos o seu anterior. Então, A2 menos A1, A3 menos A2 e assim por diante. E a razão tem que ser a mesma, tá? Algumas propriedades que a gente tem, toda vez que eu tenho uma PAzinha com 3 termos, por exemplo, o termo do meio eu posso calcular como sendo a média aritmética das duas pontas, tá? Ou então eu posso trabalhar também como eixo de simetria, ou seja, o do meio, o anterior, eu subtraio a razão e o posterior eu somo a razão. Então fica tudo em função de uma letra só. Isso aqui é muito útil. Vários probleminhas aí a gente acaba resolvendo por essa metodologia, tá? Outra coisa, a soma dos n primeiros termos de uma PA finita, né? Você pega o primeiro, soma com o último e multiplica pela metade da quantidade de elementos. Então, é o primeiro mais o último, multiplica por n, divide por 2. Mas, se vocês observarem para isso aqui, ó, isso aqui é muito importante, isso aqui é uma média. O extremo, ele dá uma média. E essa média aqui, a gente vai estar pensando em colocar isso aqui como uma questão do termo central. Mas como assim? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pegar uma PA que é 1, 4, aí estou somando 3 aqui, então o próximo é 7, tá? Se eu somar esse extremo aqui, ó, dá 8, dividido por 2, dá o termo central. Mas isso só vai acontecer de ser termo central quando a minha PA tiver quantidade de termos ímpares. Se eu pegar uma outra PA, por exemplo, que fosse continuação aqui, ó, 1, 4, 7, 10, se eu pegar desse jeito aqui, isso já não dá o termo do meio. Por quê? Porque eu não tenho termo do meio. Olha lá, isso dá 5,5, eu não tenho o termo do meio aqui. Por quê? Isso aqui é quantidade par. Então, só funciona com a quantidade ímpar. Se eu já vier e colocar aqui mais um, olha lá, esse primeiro com esse último dá 14, metade dá o termo central. Beleza? Então, isso aí é fazer um alertazinho aí, que normalmente a gente costuma usar a soma bem basiquinho com essa formulinha aqui, mas você vai ver que eu vou ter um exercício aqui que caiu e que a gente vai resolver por essa metodologia, tá? No caso então aí a soma ficaria o termo central vezes a quantidade de elementos. Isso eu posso falar soma quando eu tiver quantidade ímpar, tá? Outra coisa, o que acontece? Na PG, se você observar bem aqui, ó, A1, A1, razão, razão, n-1, n-1. Qual a diferença? Na PA é soma, na PG é multiplicação. Então é 1 que multiplica a quantidade de vezes que aparece a razão. Só que aqui, essa quantidade de vezes que aparece a razão, ela é na forma exponencial. Então é razão, vezes razão, ela cresce exponencialmente, né? E a razão ela é obtida pela divisão entre dois termos consequentes. Então, A1, A2, A3, A2, ou seja, um termo dividido pelo seu anterior, tá? Da mesma maneira como a gente tem aqui a parte da média aritmética, quando eu tenho 3 elementos, eu podia pensar aqui como o termo do meio sendo a média geométrica. Então, a multiplicação lá, tem uma PAzinha aqui, no caso, uma PG com o termo ABC, esse termo do meio, eu posso obtê-lo como sendo a média geométrica, tá? Também vale, se a gente pensar naquela parte de simetria, o do meio, o anterior divido pela razão e o posterior multiplico pela razão. A PG eu tenho duas formulinhas para ela. Eu tenho a soma finita e eu tenho a soma no infinito. Vamos pensar na finita primeiro, e eu vou escrever dessa maneira, mas também podia estar escrito assim, ó, A1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre
que menos 1. Por que eu escrevi da maneira de cima? Essa maneira de baixo é a mesma de cima, só que quando eu for pensar na soma infinita, esse termo aqui, ó, ele vai sumir, então eu vou ter essa expressão aqui, ó, vai sobrar isso aqui para minha soma infinita. Esse cara aqui, ó, ele vai tender a 1, ou seja, isso aqui vai praticamente ficar igual a 1, porque isso vai tender a 0. A gente não vai entrar nesse mérito agora, mas é só para relembrar, beleza? Então, a soma finita e a soma no infinito, tá? Lembrando que no infinito eu só posso utilizar essa formulinha se a minha razão for uma fração que compreende, ou seja, ela esteja entre menos 1 e 1, tá? Então, tem que ser uma fração que a gente chama de fração própria. O numerador é menor que o denominador. Tranquilo? Então vamos para um exercício aqui do tipo que pouca gente estaria resolvendo aí, porque olha só que legal. O salário dos 21 empregados, então está aqui uma informação importante de uma empresa, estão numa progressão aritmética, ou seja, uma PA. Esses salários foram colocados em uma lista em ordem crescente. Sabendo que o 11º salário escrito foi de R$2.000, determine a soma de todos os salários. Putz, veja bem. Eu tenho aqui, ó, A1, A2, A3, A11, tananã, A19, A20 e o A21. Eu tenho uma PA aqui com 21 elementos. A única coisa que foi dada é esse cara aqui. E ele quer calcular a soma dos 21 termos. Bom, a soma dos 21 termos teria que pegar o A1, somar com o A21, multiplicar por 21 e dividir isso aqui por 2, certo? Mas eu não tenho nem o A1, não tenho o A21, ou seja, essa questão eu vou jogar lá fora porque não dá para resolver de jeito nenhum. Olha só, quantidade de termos aqui, quantidade de termo ímpar. Então vem aquele segredinho, ó. Se eu pegar o primeiro e somar com o último e dividir por 2, isso aqui me dá o termo central. E veja bem, esse A11 que foi dado aqui, ele é o termo central, ó. Ele está dividindo 10 elementos para cá e 10 elementos para cá. 10 mais 10, 20, mais o termo central, 21. Ou seja, a soma dos 21 termos aqui seria você pegar o 2.000, que é isso aqui, termo central, e multiplicar por 21. Só isso? Só isso. Olha que belezinha. Olha que molezinha. Acabou. 42.000 e você acertou essa questão e você vai ser um dos pouquíssimos que vão acertar essa questão. Tá? Então, macetezinho, dicasinha básica. Toda vez que você tiver uma PA com a quantidade de termos ímpares, tá? Você vai sempre pegar o termo do meio e multiplicar por n. Beleza? Então tá jóia. Vamos continuar aí, tranquilos. Para cada n natural, seja n, kn, raiz de 3 de raiz, de 3 de raiz, de 3 de raiz, de 3 de raiz, de raiz, de raiz, de raiz de 3, e a mesma coisa com raiz de 2. Se o n está tendendo para o infinito, para qual valor se aproxima? Quanto vai dar isso aqui quando o meu n estiver indo para o infinito? Puxa vida, hein? Como fazer isso? Olha só, vamos pensar o seguinte. Primeiro, vamos lembrar aqui de uma coisinha básica aqui, uma propriedade básica referente aqui a raízes, tá? Raiz enésima de uma multiplicação, eu posso quebrar isso aqui em raiz enésima de A vezes raiz enésima de B e assim por diante. Se você olhar bem aqui, olha só, eu poderia estar quebrando essas raízes aqui, ó, dessa maneira, ó. Eu poderia escrever isso aqui como raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 e assim por diante. A mesma coisa aqui fazendo com o 2, ó. A mesma coisa acontece aqui se eu separasse, correto? Então, olha só que bacana. Se eu pego essa situação aqui e faço isso, olha lá, quebrei raiz vezes raiz de raiz vezes raiz de raiz, ou seja,
transformo o 1zinho que está aqui e o 2zinho aqui numa potência com expoente fracionário, isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. Então eu copio a base e somo seus expoentes, correto? Beleza. Agora olha só, esses números estão sendo somados aqui em cima, eles estão formando uma PG. Ó, uma PG onde a razão é meio. E aí, como que eu faço para somar uma PG no infinito? Primeiro, posso somar? Posso, porque a minha razão é meio. Então está entre 0 e 1 ou entre menos 1 e 1. Como que é a fórmula? É o primeiro termo dividido por 1 menos Q. Tem o primeiro termo? Tenho, está aqui. Tem a razão? Tenho. Então, essa soma, esses valores aqui, ó, somados, eles vão dar 1. Correto? Então, o que acontece? Olha, se o meu S1 é 3 elevado a essa soma aqui, que deu 1, então o meu S1 é 3. Se a gente fizer a mesma coisa para o raiz de 2, eu vou ter a mesma situação e essa soma aqui, ó, também vai dar 1. Então, isso dá 2 elevado a 1, que dá 2. Logo, como eu quero saber o valor de K quando N está tendendo para o infinito, o meu K vai ser S1 menos S2, ou seja, vai ser 3 menos 2, o meu K é 1. E aí, você acerta essa questão e ela é sua e vem comigo no tchurururu. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão de potência num ponto, que essa também foi uma questão que caiu na FUVEST. E é bem tranquilo, porque isso aqui é o seguinte: toda vez que você tem dois segmentos dentro de uma circunferência, como é que eu resolvo isso? Se eu pegar esse ponto que eu vou chamar aqui, esse E aqui, eu vou chamar de ponto P, tá? Em vez de I, porque eu não gosto de I. P, esse ponto P até B, essa distância daqui até aqui, e multiplicar por essa distância P até D, o resultado da multiplicação desse segmento por esse segmento aqui, ele é igual ao resultado da multiplicação desse segmento por esse. Ou seja, PA vezes PC. Pronto, acabou. Só isso, cara. Não tem mais nada para fazer. É só você chegar agora e fazer a continha. Ó. Vou colocar o E que estava ali. Pronto, você vai encontrar o valor de x. No caso aqui caiu numa equação de segundo grau. E eu achei dois valores para x. X igual a 0, x igual a 7. X igual a 0 não serve, certo? Porque eu não teria medida 0 aqui, então isso aqui está fora. Logo, quanto vale o meu x? X vale 7. Ele queria só o valor de x, então tá aí. Resolvido, facinho. Tranquilo? E finalmente eu vou fazer aproveitar esse exercício e fazer uma revisão das condições, das situações que pode acontecer desse ponto P, né? Ele ser interno ou externo. Então, olha lá, situação do meu ponto que a gente chama de ponto de potência, ou potência num ponto, tá? Se o meu P for externo, como é que fica? É PA vezes PB igual a PC vezes PD. Tá aqui, ó. Tá? Só toma cuidado que a medida do PB é tudo isso. Às vezes o cara dá o valor aqui assim, ó, 2 aqui e 1 aqui. Então, quanto valeria o PB? O PB valeria 3, tá? Porque eu estaria somando esses dois. Só toma cuidado com isso. Da mesma maneira, quando eu tenho central, eu vou estar multiplicando. Então, olha lá, PA vezes PB, PC vezes PD. Toda vez que eu tenho um ponto externo e ele é tangente aqui a uma circunferência, essa distância é igual a essa, tá? Lembrando que aqui, se eu usasse o raio, isso aqui dá 90 graus. Se eu usar o raio, isso aqui dá 90 graus, só para lembrar desses conceitos de raio, raio e uma reta tangente, tá? Então, outra situação muito análoga a essa de cima aqui, ó, é aqui de baixo, que acontece o seguinte. Bom, PA vezes PB, tranquilo, mas e se ele não cruza em dois pontos? Se ele só é tangente? Então, na verdade, seria PT vezes PT é igual a PA vezes PB. E aí eu tenho essa situação e generalizando, tá? Colocando todas essas situações aqui da parte externa aqui fora, eu tenho, se eu quiser relacionar, eu posso fazer que esse ponto, vamos chamar de ponto P aqui, ó, PA3, PB3 igual PA2, PB2 igual, e que é igual a PT ao quadrado. Tranquilo? Belezinha? E aí, vamos para a situação aqui
para a gente lembrar um pouquinho de circunferência, área e perímetro, tá? 12 amigos saíram para comer pizza. Considere a pizza que eles comeram como uma circunferência perfeita com diâmetro de 40 centímetros. Essa pizza será dividida em 12 pedaços, todos iguais, conforme a figura. Luiz não comerá a borda da pizza. Ela está representada pelo segmento circular determinado pelos pontos A e B nessa figura 2. Calcule a área desse segmento, está em vermelho aqui. Bom, então vamos pensar o seguinte, vamos relembrar como se calcula a área de um círculo. Π vezes R ao quadrado. Como se calcula o comprimento de um círculo? 2πr. Tem uma maneira bobinha aí de guardar, mas eu vou falar. Isso aqui é toda vez que é a borda, né? Esse comprimento aqui é a borda. A borda da pizza, sempre a gente recheia ela com K2 πr, tá? Então, a formulinha aqui da circunferência, do limite dela, do comprimento dela, eu posso falar que é o K2 πr, que é C igual a 2πr. Também tranquilo? Então, agora vamos entender o seguinte. Toda vez que você forma um arco aqui, e forma uma região, você forma um ângulo interno. Ou seja, esse ângulo interno, ele se relaciona com esse arco ou com essa medida aqui, ó, com essa área toda aqui, ó. E aí a pergunta é, como é que eu faço para relacionar isso? Vamos fazer uma regrinha de 3. Veja bem, se eu estou relacionando a área da circunferência toda está para um ângulo de 360 graus, certo? Que a volta toda aqui é 360 graus. A área do setor, que seria essa área toda aqui, ó, o setor, esse pedaço da pizza aqui, ó, ele estaria relacionado com o ângulo θ que eu chamei aqui, que é o ângulo central, certo? Se eu multiplicar isso aqui em cruz, eu tiro uma relação. A área do setor vai ser igual a πr ao quadrado vezes θ dividido por 360. Tranquilo? Isso aqui é a área de um setor circular. Se eu fosse pensar em relação ao segmento, se eu quisesse saber só quanto que é a bordinha, só o comprimento, não é a borda toda, é esse pedacinho, só essa linhazinha aqui, ó, eu poderia dizer a mesma coisa, que 2πr está para o ângulo de 360, assim como esse segmento ali, né, vamos chamar de segmento ali, estaria para o ângulo. Então, o segmento, não o setor, o segmentozinho ali seria 2πr θ dividido por 360. Tranquilo? Tá. Mas não é isso que ele quer no problema. Eu só aproveitei para a gente revisar aqui. Ele quer calcular essa área em vermelho. Veja bem, o que seria aquela área em vermelho? Vou chamar de área do segmento, correto? Na verdade, ela seria toda essa parte, ou seja, a área do setor menos a área de um triângulo. Correto? Peraí, como assim um triângulo? Aqui, ó. Tem um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Forma um triângulo. Esse amarelinho aqui é um triângulo. Então, toda essa parte da pizza, tudo isso aqui que é a fatia da pizza, se eu tirar a área do triângulo, sobra a bordinha aqui, que é o segmento, que é o que eu quero calcular. Então, a área desse segmento aqui em vermelhinho é esse pedacinho aqui. Então, muito simples. Como é que eu vou calcular, então, a área do segmento? A área do setor a gente já viu. Eu vou calcular πr ao quadrado está para um ângulo de 360. A área do setor está para o ângulo. Mas espera aí, não foi dado o ângulo. Como que eu vou calcular? Foi sim. Observe que a pizza foi dividida em 12 partes. Se ela foi dividida em 12 partes iguais, então ela foi dividida em 12 ângulos centrais iguais. Se eu pegar 360 e dividir isso aqui por 12, eu vou ter que o meu ângulo θ aqui, ó, ele vale exatamente 30 graus, correto? Então, eu posso fazer essa relação, ou eu posso dizer o seguinte: a área do segmento seria a área do setor dividida em 12 partes, correto?
seria a área da circunferência toda, π vezes r ao quadrado, dividido por 12. Ou então, eu substituo aqui o θ e faço a conta. Dá na mesma. Mas aí vem a pergunta, como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes a altura. Mas quem que é a base, quem que é a altura? Primeiro, vamos entender o seguinte, ó. Isso aqui é um triângulo que ele, no mínimo, é equilátero. Desculpa. Ele, no mínimo, ele é isósceles, porque tem dois lados iguais. Se essa medida for igual a R, ele é equilátero. Então, no mínimo, ele é isósceles, correto? Existe uma fórmula para você calcular a área de um triângulo que é a seguinte. Toda vez que você tiver um triângulo qualquer, você tem a medida de um segmento, do segundo segmento, de um ângulo formado entre eles, eu posso usar aquela formulinha do meio absceno. Então, olha lá, A vezes B vezes seno de θ dividido por 2, ou meio absceno. Esse Azinho e esse Bzinho é a medida do lado, e esse ângulo aqui, eu vou usar o seno desse ângulo. Veja bem, como o nosso ângulo é 30, como que ficaria a área do nosso triângulo aqui? Seria meio vezes, quanto vale o A e o B? Vale R, certo? Tanto um quanto o outro aqui é R. Quanto que é o R? Só toma cuidado que o diâmetro foi dado, o diâmetro é 40. Então, o meu raio seria metade, e isso aqui é 20, correto? Então, vai ser 20 vezes 20 vezes o seno de 30. Aí, se eu lembrar daquela tabelinha, seno, cosseno, tangente, fazendo aqui bonitinho, 30, 45, 60. Lembra aquela regrinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo dividido por 2, a tangente é diferente, olha só como é e tal. Então, olha só, se eu olhar aqui, ó, o meu seno do meu ângulo de 30 graus é meio. Então, substituindo na fórmula aqui, ficaria assim, ó, meio vezes 20 vezes 20 vezes meio. A área do segmento ia ficar assim, ó, π vezes 20 ao quadrado sobre 12 vezes 20 ao quadrado sobre 4. Aí agora seria só resolver isso e a resposta é dada. Então, eu já tenho ele prontinho para nós aqui. Deixa eu apagar isso aqui tudo e mostrar para você aqui de forma bonitinha a solução do nosso probleminha. Opa, volta aqui. Tá aqui. Beleza? Tranquilo? Então, isso aqui é 100π sobre 3. E esse cara aqui, olha aqui o que aconteceu aqui, que deu uma apagada na criança. Bom, isso aqui dá 400π sobre 12. E aqui é 400 sobre 4. Tirando aqui, colocando em evidência, eu posso colocar em evidência aqui. Nem precisa fazer isso, podia deixar aqui mesmo. Pode deixar a resposta desse jeito aqui que está bonitinho, centímetro quadrado, correto? Veja bem, o que acontece nessa situação aqui? A grande dica, né, que vamos dizer assim, para esse tipo de problema, está relacionado com essa formulinha aqui do meio absceno, tá? Toda vez que você tiver dois lados de um triângulo e o ângulo no meio, você pode usar essa fórmula, meio absceno de θ. E se caso o triângulo fosse equilátero, eu podia usar a formulinha do triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tranquilo? Valeu, moçada. Brigadaço. Espero que vocês tenham curtido e que estejam curtindo aí o nosso canal. E se você realmente está curtindo, se inscreve nele. Ajuda a gente aí a divulgar, a melhorar, a tornar a matemática cada vez mais legal. Beleza? Yoda, despede da galera aí. Valeu, moçada. Um grande abraço. E daqui a pouquinho a gente volta aí com a parte 4 dessa revisão fantástica. Lembre-se, hashtag uma vaga é sua. Valeu.